Como será uma série, eu achei interessante pegar desde o início, né? Às vezes nós vemos alguns pregadores ministrando e falando sobre só quando eles já estão ali no topo, né? Mas para chegar no topo ali, ou para chegar em um nível ali que Deus estabeleceu, é necessário passar por todo um processo, né? E é legal, eu queria justamente falar aqui também de alguns processos, né? E da minha vida, eu acho que pode edificar bastante a vida dos irmãos, tá bom? É, Tudo começou, né? Quando eu tinha 17 anos de idade, eu recebi ali um convite para participar de um culto no lar. E eu fui até esse culto nesse dia. Exatamente nesse dia, né? Deus derramou um poder ali tremendo, né? Que aqueles irmãos que ali estavam começaram todo mundo a falar numa língua estranha e começaram a profetizar também. E eu nunca tinha visto, né, aquele mover, aquela manifestação, até mesmo uma presença de Deus muito forte assim naquele lugar, né, naquele dia. Mas aquele culto estava tão bom, mas tão bom, que tudo ali, né, tudo contribuía realmente para parece que aquele culto foi feito ali para mim, né? Porque parecia que a cada testemunho, a cada louvor, a cada palavra ministrada, era tudo para mim, né? E como diz a palavra, né? Em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E eu, né, jovem, de 17 anos de idade, cheio de dúvidas, cheio de perguntas sobre o universo, sobre a minha existência, aquelas perguntas, né? Padrão que todo mundo faz ali em determinado momento da vida, né? De onde eu vim, quem sou e para onde vou, né? Existe um Deus? E cheio de dúvidas, cheio de traumas da minha infância, porque a minha infância eu passei por bullying na escola, então eu trazia, né, comigo traumas assim terríveis ali, né? E agora, né? Nesse momento eu me via em um culto ali, né? Tudo foi feito para mim naquele dia, né? Exatamente um culto montado para mim, porque tudo ali batia comigo, tudo falava comigo. E já naquele tempo eu já era chorão, né? E foi interessante que no final daquele culto foi feito o apelo e depois de tudo que eu vi, do mover, de sentir algo diferente, sabe assim, naquele culto, uma atmosfera diferente ao qual eu nunca tinha me deparado, eu não resisti e ali eu entreguei minha vida para Jesus, né? E a partir desse momento eu passei a frequentar aquele culto, né? Que acontecia algumas vezes ali por mês, né? E um dia me chamaram ali para participar ali de uma oração. Essa oração, eu nunca me esqueci disso, né? E ali foi feita uma roda de oração e Deus ali ele usou uma profetisa que ali estava e ela disse exatamente assim, ó. O Senhor te diz assim, meu jovem, de forma simples você irá pregar. E quando abrires a sua boca, todos saberão que a unção do Espírito repousa sobre a sua vida. E ela me disse isso, né? E eu fiquei com aquilo ali, nunca me esqueci, porque foi a primeira profecia que Deus usou alguém para trazer para mim, foi a primeira palavra profética, né? Quando ela falou isso, eu já pensei comigo na minha mente, né? Novo convertido, começando. Eu falei, essa mulher deve estar louca, deve estar doida, ela deve estar profetizando para a pessoa errada. Porque eu pregar, eu falar, como? Se eu sou tímido, eu tenho vergonha até de levantar a mão, né? E realmente, eu era muito tímido, muito vergonhoso, tinha medo, tinha trauma, eu tinha sequelas da infância ali, e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito reservada, muito medrosa, muito tímida realmente, né? E agora simplesmente a mulher, aquela profetisa veio falar para mim que eu ia pregar, que as pessoas iam me ouvir falar em público. Ah, e eu fiquei assim, e aquilo já mexeu com a minha mente, já fiquei assim, né?
Não é possível isso, como isso, né? Como que pode, né? Eu falar, eu pregar, eu ministrar, eu falar em público, sendo que eu tenho muita vergonha, eu era muito tímido realmente, né? E, e a Bíblia diz, né? Em 1 Coríntios 14:3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E logo comecei a frequentar a igreja com aqueles irmãos, né? Eles me convidaram para fazer parte do culto e fui nos cultos, cada dia um culto melhor que o outro, e aquele início de conversão foi muito maravilhoso. Logo já também me falaram sobre o batismo, a importância do batismo, e até citaram um versículo que eu me lembro, que está escrito lá em João, capítulo 3, verso 5, né? Que diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus aqui está falando sobre o nascimento nas águas, né? E eles ressaltaram, até teve um discipulado que me ajudou bastante a entender a importância de sepultar o antigo homem, ou de trazer o novo homem, né? De sepultar o antigo homem para que pudesse nascer um novo homem, né? Cumprindo aquilo que está escrito aqui na palavra, né? Para que eu pudesse ver ali e entrar no reino de Deus, né? E nascer da água e do Espírito novamente, né? E ali, óbvio que na hora, já me inscrevi ali pro batismo, e realmente eu sentia que aquele antigo homem precisava ser sepultado para que pudesse nascer um novo homem, né? Naquele momento. E até tem um versículo que fala sobre isso lá em Colossenses 2:12, diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E o dia do batismo chegou e realmente foi assim, uma experiência muito marcante, porque ali, ao descer as águas e ao subir das águas, realmente tudo ficou ali, nasceu um outro homem. Mas a partir desse dia, que eu quero ressaltar algo interessante, que eu percebi que havia algo se movendo dentro de mim. Tipo, o desejo de orar e de orar era constante, sabe? Eu sempre queria estar orando, sempre era movido por um desejo constante de estar orando, de estar ali sempre com Deus, né? E depois do batismo, isso se tornou muito mais intenso. Eu percebi que realmente havia algo se movendo dentro de mim, e quando eu orava, eu sentia algo totalmente maravilhoso, assim, né? E foi após o batismo, isso se intensificou muito mais, se tornou algo muito mais frequente ali, na minha vida, esse desejo de estar orando, de estar buscando. Só que, como novo convertido, eu não sabia como orar. Então, muitas vezes, eu chegava do meu serviço e corria para o quarto, para ficar ali de joelhos, mas eu não sabia o que fazer, então eu ficava ali. Era muito bom estar ali, prostrado, de joelhos, por mais que não entendesse muito bem. Era uma sensação muito boa, sabe? Uma sensação muito maravilhosa estar ali de joelhos, e parece que quanto mais de joelhos eu ficava, mais eu sentia algo bom aqui dentro do meu ventre. Continua no próximo episódio da série. Te aguardo aqui nos próximos capítulos da nossa jornada. Fiquem na paz. Deus abençoe.